Uma pesquisa feita pelo Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social constatou que a desigualdade no acesso à internet no Brasil pode deixar cicatrizes sociais em crianças e jovens devido à exclusão digital e à disparidade no acesso à educação. Esse estudo revelou também que 55% dos filhos de pais sem instrução não acessam a rede. Sobre esse assunto, eu converso com Paulo Tafner, diretor desse instituto. Paulo, muito obrigada pela participação e eu gostaria de começar perguntando o que foi levado em consideração nesse estudo feito por vocês. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. O que a gente levou em consideração é um trabalho dioturno do Instituto IMDS, que é o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, e a gente leva em consideração os fatores que atuam na promoção da mobilidade social do país. E um dos fatores que atua positivamente, de forma decisiva, é a educação. Como elementos de apoio à educação, é necessário a inclusão digital, ou seja, as pessoas, sobretudo na pandemia, terem acesso, por exemplo, à aula pela internet, a pesquisas pela internet, enfim. Então, o nosso objetivo foi exatamente verificar como é que é a distribuição de acesso e propriedade a celulares, a computadores, a banda larga, enfim, e essa distribuição em relação às famílias brasileiras. E a gente constatou que, lamentavelmente, quer dizer, as famílias cujos chefes, cujos pais, né, são famílias cujos chefes têm, desculpe, cujos chefes têm baixa escolaridade, baixa instrução, são aqueles domicílios em que os jovens e crianças não têm acesso a essa ferramenta, a essa tecnologia. E, portanto, no momento, obviamente, de pandemia, isso faz com que o abismo, né, de acesso à educação entre os grupos mais favorecidos e os menos favorecidos se amplie. Então, foi muito frequente, por exemplo, o acesso à aula, videoaula, nas escolas particulares, escolas mais caras do Rio de Janeiro e do Brasil. Mas, no entanto, o ensino público do Rio e de fora do Rio não conseguiu prover a educação à distância. Obviamente que isso fez com que a, a, a perspectiva de mobilidade dessas crianças e jovens diminuísse, porque um ano a menos de educação faz diferença lá na frente. Tá. A perda do ano letivo em 2020 e o risco de 2021 seguir essa mesma tendência, Paulo, pode agravar ainda mais o que você chama de abismo digital? Pode agravar ainda mais o abismo digital, e o mais grave, né, Ingrid, ele agrava a pouca mobilidade social que nós temos no Brasil. O Brasil é um país em que filho de analfabeto ou é analfabeto ou atinge, no máximo, o ensino fundamental e muitas vezes incompleto. Então, o ideal, onde tem mobilidade, onde a educação do pai não afeta a educação do filho. Filhos de analfabetos serem, por exemplo, médicos, engenheiros, professores, profissionais liberais, ou seja, isso é importante, porque isso mostra a mobilidade social. No caso do Brasil, não é assim. E quando você pega um jovem, uma criança, que fica um ano e meio, eventualmente dois, que seria uma tragédia, sem educação, significa dizer que esta criança ela vai ter um déficit de aprendizado e, portanto, de possibilidade de ascensão social muito grande, muito grande. Vai agravar o abismo não apenas digital, como de educação, de renda, de tudo. Então a gente pode classificar o que está acontecendo na área educacional, Paulo, como um desastre, não é isso? Eu diria que sim, eu diria que sim. Parte disso é porque existe uma parcela da população que não tem acesso a essa tecnologia. Parte do problema é isso. Não tem acesso ao computador, não tem acesso ao celular, não tem acesso à internet, sobretudo banda larga. Mas parte do problema não é isso. Parte do problema é, digamos assim, o fato de que, para aqueles que têm isso, e que são alunos da rede pública, eles ficaram sem aula, sem nenhuma aula.
nem aula presencial, nem aula remota, né, à distância. E isso foi decorrente de uma decisão que acabou, digamos assim, por falta de coordenação política, de engajamento das autoridades, acabou sendo uma decisão quase que exclusivamente sindical, mas que tem impacto na formação das crianças e jovens. Veja, não me parece razoável que, para os alunos, que mesmo sendo de renda relativamente baixa, que tenham acesso à internet e tal, eles não terem nenhuma aula, não me parece sensato. A gente já tem um problema que é a chamada exclusão digital. Ele não tem o equipamento. Isso já é grave. Mas para aqueles que têm, eles não têm aula, não têm acesso à educação, podendo ter, isso é muito grave, é gravíssimo, especialmente se a gente ficar mais um semestre ou mais um ano. Então, porque o aprendizado, Ingrid, tem uma coisa importante de se salientar aqui, o aprendizado, ele não é contínuo, assim, no sentido que você para e retoma um ano depois a partir desse ponto. Não é assim. Uma vez que você foi até um ponto, se você parar, você desaprende. Você desaprende. Você perde aquele conhecimento, perde para sempre. Então, é necessário, quando você volta, reaprender aquilo que você aprendeu, Voltar como se fosse da estaca zero, né, Paula? quase que da estaca zero. Então, a reposição disso é muito difícil. É muito difícil. Sobretudo se você pegar crianças e jovens que acabam tendo uma, digamos assim, um cérebro, e faz parte da natureza humana, que é um cérebro, num dado momento, muito maleável e digamos, suscetível ao aprendizado naquela idade. Você ficar um ano e meio, dois sem aprender, ele nunca mais vai aprender de novo, da forma, porque o cérebro já não está na mesma conformação que tinha antes. Isso não sou eu quem diz, isso é ciência, a neurociência está mostrando isso a cada dia. Então, ela está mostrando que o cérebro tem flexibilidades, ele tem nuances que são favoráveis ao aprendizado em certas idades. Se você não aprende naquela idade, você pode repor uma parte, mas não completamente em idade mais avançada.